Vamos então falar do esporte. O Leão agora tem o Coritiba na sexta-feira e a reapresentação ainda em Minas Gerais. Vamos entender como é que vai ficar essa logística do esporte? Até quando fica em Minas, né? Hoje treinou por lá mesmo. Moisés vai contar pra gente como é que foi esse treinamento. Até quando fica em Minas? Quando é que parte lá para Curitiba? A gente vai saber de tudo isso agora. Alô, Moisés, boa noite. Alô, Vibrante, boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe, parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras por esse dia. Vibrante, a programação é o seguinte, a reapresentação aconteceu agora à tarde, no CT do América, um trabalho agora à tarde, amanhã faz mais um trabalho e à noite viaja para Curitiba, porque na sexta tem essa partida contra a equipe do Coxa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport que está até o momento 100%, né? 2 vitórias em 2 rodadas da competição. Então o Sport quer manter aí esse momento bom no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Sport venceu o primeiro jogo contra o Amazonas pelo placar de 3-2, venceu o Vila pelo placar de 2-0 na Arena de Pernambuco e agora tem o Coxa que vem de uma vitória, né? Venceu o Brusque pelo placar de 1-0. E agora uma informação muito boa para o torcedor rubro-negro, tá? Informação de momento. O Alan Ruiz está a caminho de Minas. Vai se integrar ao grupo e está à disposição para o jogo contra o time do Coxa na sexta-feira. O atleta tinha iniciado a transição, ficou no Recife, desfalcou o Sport no jogo de ontem. Era uma expectativa se ele iria ou não para a partida contra o time do Coritiba. Ele se recuperou, foi liberado pelo DM, agora há pouco viajou e daqui a pouquinho deve estar desembarcando em Minas, vai aí, né, se integrar ao grupo leonino que está em Minas, está lá trabalhando e focado no jogo de amanhã, até porque o Atlético Mineiro nesse momento é passado para o elenco rubro-negro, foco agora é na Série B, viu, Vibrante? Perfeito, perfeito. Inclusive, bem lembrado falar do Alan Ruiz, porque aí eu quero saber do Diego, o que teria sido diferente no esporte, o que poderia ter mudado no esporte, caso o Alan Ruiz tivesse jogado, estivesse em campo ontem, lá em Minas, hein, Diego? Pouca coisa ia ser acrescentada, Vibrante, porque no conjunto da obra, o Sport não foi páreo para o Atlético Mineiro. Se por um lado os toques do Atlético eram muito precisos, por outro, o Sport teve a transição prejudicada, a marcação muito falha, e com isso o time leonino não conseguiu fazer um contragolpe com qualidade. O Atlético chegou ao todo 14 vezes ao gol do Sport, enquanto que o rubro-negro só chegou apenas 2 vezes ao gol do Everson, ainda assim foi muito pouco. Mas o Alan Ruiz tem um ponto forte que é a bola parada. O Sport poderia ter chegado isso com um pouco mais de propriedade, isso não aconteceu. O Alan Ruiz tem 7 assistências na temporada, isso é um ponto muito positivo. Mas no geral, no jogo de ontem, não ia acrescentar muita coisa, não. Exato. Bom, Moisés, aí agora vamos falar dessa logística, né? O Sport treinou em Minas e vai estar em Curitiba quando? E chega em Curitiba à noite, na quinta-noite, Vibrante, porque como é pertinho, né, também, então não tem tanto desgaste físico, né? O jogo acontece na sexta às 9h30 da noite. Lembrar aqui para o torcedor que, a priori, esse jogo estava marcado para 8h30 da noite. A CBF, ontem pela manhã, acabou mudando, né, o horário do jogo. Então, esse jogo passou de 8h30 da noite para as 9h30 da noite. O Sport, como dito agora há pouco, amanhã faz um trabalho, e esse trabalho é importante porque o técnico Mariano Sosso, eu estava recebendo agora algumas informações, ele, mesmo com a chegada do Alan Ruiz, é pouco provável que o Alan Ruiz ele seja titular desse jogo, para essa partida. Ele deve manter a mesma configuração contra o time do Atlético Mineiro, com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castanho e Felipinho, Felipe, Fabrício Domingues e o Tite Ortiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. É pouco provável que ele mexa nesse meio campo nesse momento. Agora tem o retorno do Alan Ruiz, né? Como dito agora há pouco, né, o Diego estava falando, o Alan Ruiz, ele tem 7 assistências nessa temporada, são 20 jogos,
7 assistências e 3 gols. Né? O atleta que foi conseguindo espaço ali no meio campo do Sport, logo naquele começo da temporada, teve algumas dúvidas, ele também teve uma lesão, aí quando voltou no jogo contra o Central, entrou muito bem, e aí foi conseguindo espaço no time do técnico Mariano Souza. Então, ele retornando, mesmo com o retorno, vai acontecer aquilo que aconteceu com o Barleta, né? O Barleta voltou, mas não foi titular. Ele manteve ali o Lucas Lima no ataque, né, jogando ali na frente, com o Tite Ortiz jogando no meio de campo. Então, é provável que o Alan Ruiz, mesmo com essa liberação do DM, ele fique no banco e ele repita o time que entrou em campo contra o Atlético Mineiro. Mesmo com a derrota, o Mariano Souza entendeu que o segundo tempo do Sport foi melhor do que o primeiro diante do Galo Mineiro, viu, Vibrante? Perfeito, certo. Tá bem explicado aí. Agora, um outro detalhe também é sobre esse superávit. É sempre bom, né? Falar dessa parte voltada para o positivo aí. Superávit no ano de 2023. Você tem números para passar aí, Moisés? Isso, Vibrante, né? Ontem o Sport divulgou, né, esse balanço financeiro, que é o prazo, né, até o dia 30 de abril, e o Sport divulgou por meio de um documento extenso e bastante detalhado, Vibrante. O Leão apontou alguns superávites nas contas, né? Algo que não acontecia desde 2012, ainda na gestão do Gustavo Dubé. O torcedor vai lembrar. Em 2022, o déficit foi acima de 17 milhões de reais. Já em 2023, o superávit foi de aproximadamente, Vibrante, 72 milhões de reais. Muito disso por conta da receita vinda da Liga Forte União, né? Da qual o clube pernambucano faz parte. Foram mais de 130 milhões aportados no Leão. E em termos de contábeis, Vibrante, esse valor já foi incorporado no balanço do ano passado. Mas o Sport ainda tem 98 milhões a receber em 2024, ou seja, nessa temporada, já recebeu 32 milhões em 2023. Agora, um detalhe importante que chama a atenção do documento revelado pelo Sport, que diz respeito ao gasto com futebol, que ficou na casa dos 77 milhões, bem acima dos 40 milhões gasto em 2022. Lembrando que em 2022 o Sport disputou a segunda divisão, o ano passado também continua na segunda divisão, mas tem um superávit aí de 72 milhões, isso muito por conta da Liga, né, da Liga Forte União, onde o Sport fez aquela negociação de 130 milhões de reais, já recebeu ali, né, um bom valor, 32 milhões, está aguardando aí receber 98 milhões de reais, viu, Vibrante? Rapaz, grana, falando das cifras aí do Sport, o Moisés. Bom, e o seguinte, aí a gente vai para um assunto agora que eu acho que, inclusive, tem a ver também com a parte financeira. Jogadores que têm pouca minutagem no Sport, eles podem ser emprestados na janela que vem agora no meio do ano, mais precisamente em julho. E eu digo que tem a ver com a questão financeira pelo seguinte: muitas vezes esses empréstimos eles são acordados entre as equipes mais ou menos assim: estou te cedendo o jogador tal, que não vai ser aproveitado aqui pelo meu técnico, ele ganha X, a gente banca meio X e você fica com os outros 50%, né? Vai nessa tocada. A gente está aqui, a gente paga 40%, você paga 60%. Negociação de percentual. Isso alivia um pouco a questão do caixa. Então vamos lá. Já teria nomes de quem pode ser emprestado, Moisés? Veja, Vibrante, hoje eu conversei com João Marcelo Barros, e ele é membro do comitê gestor do Sport, e eu perguntava para ele se o Sport como é que está vendo essa maneira de emprestar alguns jogadores. Se está pensando nisso, sim, não, essa minutagem que alguns atletas no Sport hoje tem baixa, né? E ele falou o seguinte para mim, eu vou até ler aqui, abre aspas, as palavras do João Marcelo Barros. Se entendermos que eles terão mais oportunidades em outros clubes, sim, podemos emprestar algumas peças. Tudo dependerá também das perspectivas para a janela de julho. Fecha aspas, falou aí o João Marcelo Barros, para mim agora há pouco, falando sobre essa questão. E esses nomes
eu venho trazendo aqui que o Pablo Diego pode ser o nome, tá? Ok, ele teve uma minutagem alta, tá sempre sendo relacionado. Mas o jogador não tá 100% seguro nesse time do Mariano Souza. Apesar que ele entrou e entra nos jogos. Mas também ele não está descartado. Tem a questão do Pedro Vilhena, que veio de São Paulo, tá? Aí é outra situação, porque o atleta pertence ao São Paulo, ele veio naquela negociação com o goleiro Thiago Couto. Também, mas pode ser o nome. E aí a gente vai para a base do esporte. O Ítalo, por exemplo, um atleta que nesta temporada fez 10 jogos, 6 pelo Campeonato Pernambucano, Vibrante, e 4 pelo Nordestão. E um detalhe, tá? Ele não foi nem inscrito para a Série B. Ele não está inscrito para a Série B, o atleta Ítalo. Tem também o Baraca, que é o zagueiro que está no processo de transição, que jogou a copinha, mas que também pode ser emprestado. Tem o Nasson, que é o zagueiro que, naquela situação de falta de zagueiro no esporte, ele entrou naquele jogo contra o Náutico, né? Ele acabou fazendo gol contra, o gol que empatou o jogo ali na Copa do Nordeste. Tem também o Lucas André, esse tem aparecido mais, é uma possibilidade, e o Pedro Martins também pode ser emprestado. Então o esporte está analisando, vai analisar também esse mercado em julho, quando a janela abrir, mas não está descartado esses empréstimos desses atletas para outros clubes, se o esporte entender que eles podem render em outra situação, em outro clube, não está descartado. O esporte está analisando o mercado, né, fez contratações nessa janela, né, contratou Luciano, que é o volante, contratou Vinícius, que é o atacante, contratou também o Dalbert, que deve estar à disposição já no próximo jogo, mas o esporte está analisando cada caso para fazer, claro, emprestar esses jogadores, se entender que é importante para dar minutagem a esses jogadores. E a gente lembra, né, o esporte emprestou no começo da temporada o Chico para o Novo Horizontino, mandou voltar, está no elenco. Emprestou também o Vitor Gabriel ao Internacional, e emprestou também o Juan Xavier, e emprestou o Paulinho, né, melhor dizendo, o Paulinho que está no Botafogo da Paraíba, está disputando aí a terceira divisão. Então o esporte está, claro, analisando cada caso, e se entender que é para emprestar e dar mais oportunidade de minutagem para esses jogadores, principalmente da base, vai emprestar com certeza, viu, Vibrante? Tá certo. Quantos jogadores, né, qual o total de atletas hoje, né, no elenco do Mariano Souza? Você tem essa informação, Moisés? Vibrante, eu não tenho aqui com clareza, mas passa dos 20, tá? Eu não estou com esses números aqui, mas acredito que chega a quase 30, beira 30 atletas hoje nesse elenco do esporte, Vibrante. Que é o seguinte, né, Diego? Por experiência de a gente conversar com vários técnicos, obviamente que varia, né? Um tem uma forma de trabalhar, um outro tem uma outra maneira de implementar o trabalho. Então, alguns querem um pouquinho mais de atleta, outros... Mas em média, 28, né, 30 já vai ficando muito. 28 jogadores, o treinador trabalha bem um elenco de futebol. Então, quando isso extrapola, eu acho muito normal acontecer esse tipo de empréstimo, né? O que é que você acha disso, Diego? Também vejo dessa forma, Vibrante. Quando você já passa dos 28, 30, 32, já vi até elencos com 38, 40 jogadores, eu vejo como algo bem interessante você emprestar alguns atletas, principalmente os atletas da base, né? No caso do esporte tem o Ítalo, o Pedro Martins, o Lucas André e até outros que estão sendo aproveitados, mas não estão tendo o rendimento esperado no caso do Pablo Diego. Tem até um caso do Juan Xavier que foi emprestado ao Botafogo da Paraíba, mas vai ser devolvido ao esporte. Então pode ser até viável um novo empréstimo. E também um detalhe, Carlos, é que enxugando um pouco mais o elenco, isso pode permitir a chegada de novos jogadores. Com relação ao elenco do esporte, eu até imagino, até percebo que precisam de novos nomes, né? Um lateral direito, um lateral esquerdo para fazerem sombra ao Pedro Lima e também ao Filipinho, e principalmente o primeiro volante. Só o fato de ter chegado o Luciano não quer dizer que o Felipe está totalmente na unanimidade. Tem que ter mais um primeiro volante. O esporte precisa de um jogador de perfil marcador para poder, de fato, fechar desse primeiro ciclo de contratações para a Série B. Perfeito. Muito bem. Moisés, segura um pouquinho. Vamos com o Mário Júnior. Interatividade. O pessoal tá
nesse finalzinho aí de feriado, né? 6:30 da noite agora. A galera aproveitando aí o restinho do dia 1º de maio, o restinho do dia do trabalhador para voltar pro batente amanhã. Só que aí ficou uma semana curtinha, né? Quinta, sexta, já deu tudo certinho. Mário, e a galera participa por aí? Participa, se bem que tem alguns também que já estão mais para lá do que para cá, né? No final do feriado. Adivinha quem? Pronto, Zé do Carmo. Você por acaso ouviu alguma ligação, recebeu uma ligação de Zé, alguma mensagem? Zé provavelmente é em nocaute, embaixador o quê? Constatadamente Meu amigo. Nocauteado. Olha, a agenda do embaixador ela começa na quarta. Como o feriado já foi hoje, começou segunda-feira. Meu amigo, o homem é disposto, viu? Esse é danado. O homem é disposto. Meu velho. Deus do céu. Você é doido. Aqui tem a mensagem do Dário. A culpa é sua mesmo, Mário. Coloca negatividade nos jogadores do esporte. Grande abraço, Dário dos Santos. Quer dizer que agora eu estou jogando, né, Diego? Eu jogo, né? Não, você é o culpado. A culpa é minha. Corretíssimo, Dário. Você é um coveiro, Mário. Tem um torcedor que tá pé da vida aqui, dizendo que a gente só fala do Atlético Mineiro, que a gente tem que descer e tirar a camisa do Atlético e valorizar o futebol pernambucano. Olha, eu pensei que o maluco, o único, era eu. Mas eu fico feliz quando aparecem imagens, porque eu não estou sozinho. Isso é gratificante, Vibrante. Isso é gratificante. Ai, meu Deus. Tem o nome dele não, né, Mário? Eu acabei aqui já passando a régua na mensagem dele. Já foi, então. Mas já tá vi que ele entrou pesado. Tá pé da vida. Cara, Alexandre que mora... Pois não, Vibrante? Não tem análise, né? Não existe... pelo menos, e aí eu posso falar, eu acho que até pela maioria da imprensa, que geralmente eu não gosto que generalizem, mas nós aqui no Recife, e aí eu posso falar nós, imprensa mesmo, eu vejo uma imparcialidade bem grande, bem significativa. Porque existem algumas imprensas Brasil afora que são mais tendenciosas para os times locais mesmo. Eles fazem mais papel de torcedor do que propriamente de jornalista esportivo. Não é o caso da imprensa aqui da capital pernambucana, não. Não é. Salvos exceções, obviamente, não existe algo generalizado por completo, mas há uma imparcialidade que eu acho muito profissional, muito boa, né? Muito boa, no que eu vejo em termos gerais. Apesar de que agora, né, o leque abriu muito, né, com a internet, então você vai ter blogs, aí você vai ter também influencers, aí é outra coisa. Porque às vezes o cara tá com a camisa. Isso. Né? Velho Caio Chuva, que a gente se dá também, é náutico. Marconi Chaveiro é esporte, né? Marconi é esporte, o rei do Danone lá é Santa Cruz. Isso. Quer dizer, não tô indo pra... Eu tô falando dos jornalistas, tá? Na maioria do que eu vejo, existe uma imparcialidade muito boa na nossa imprensa aqui. E aí, velho, esse que passou essa mensagem, talvez ele vai roer mais um pouquinho. O Atlético é Série A com investimento acima de 10 milhões na folha salarial. Falado... Ontem foi o jogo, né? Exatamente, ontem. Né? Dito pelo Gabriel Marques, que é repórter da TV Band, lá de Minas. Mais de 10 milhões de reais a folha do Atlético. Como é que você quer comparar? Não tem como. Não tem como. O poderio ofensivo financeiro dos caras é muito acima. Obviamente que o time vai ser muito acima também, né? Lá tem Hulk, tem Zaratio, tem... Paulinho, Vargas. Scarpa jogando fino da bola... O que a gente está falando é só o que se constata na realidade. E outra na coisa, realidade. E outra, né, Vibrante? É a questão de você analisar o desempenho de um time. Pronto, o Sport pega o Atlético Mineiro. A gente tem que dizer que o Sport é favorito para jogar na Arena do Galo ganhar? Não. Então essa não é a análise, não é uma análise de torcedor. É aí que está a diferença. O torcedor ele age com a emoção. Nós da imprensa agimos com a razão. A gente tem que estar... mas o Sport ganhou o jogo. Ótimo que ganhou. Mas não era o favorito se tivesse vencido o jogo. O favorito seria, sim, o Atlético Mineiro. Como hoje, América do Natal e Corinthians. Então o pessoal do Natal tem que dizer que o América é favorito para ganhar do Corinthians. Porque joga na Arena das Dunas. Por favor. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, Jesus não agradou a todos, imagine nós, amigo. Hein, Diego? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Pois é, Carlos. Fica até complicado nós falarmos dessa maneira, mas temos que encarar a realidade, né? O Atlético Mineiro era de fato favorito. Você até perguntou para mim sobre os percentuais. Eu coloquei 80 para o Atlético e 20 para o Sport. O Sport foi colocado como azarão nesse confronto. E a prova foi vista ontem como o Atlético jogou e como o Sport tentou jogar no jogo na Arena. Agora com 2-0, o jogo em si
o resultado foi pouco pelo que o Atlético produziu. Agora, tem o jogo da volta, existem possibilidades, existem. O Sport tem que corrigir muita coisa, de fato. Corrigir marcação, ter um esquema tático diferente, né, mais equilibrado no meio de campo, para poder parar esse fortíssimo time do Atlético, isso é um fato. Mas o Sport tem seus pontos fortes e o Atlético Mineiro também tem seus pontos fracos, tem seus pontos mais vulneráveis. Mas o Sport tem que entrar de fato no jogo para poder aproveitar-se disso. Só duas informações. A primeira é que o elenco do Sport tem 33 jogadores, tá? E o que você estava falando sobre a questão dos valores do Atlético Mineiro. Veja, ontem na Arena MRV teve 39.595 torcedores para uma renda de R$ 2.146.529.